Quando a gente fala em filmes, você pode imaginar que existem vários tipos, né? Então tem filmes de terror, tem filmes de comédia, tem filmes sobre política, tem filmes sobre amor. Mas e se eu te disser que a imensa maioria dos filmes que a gente vê tem o mesmo estilo? Hoje eu vou falar sobre que estilo é esse e como é tradicional nesse canal aqui, de que forma ele impacta na nossa visão de mundo, na nossa visão política, etc. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineouro. Caso você não saiba, nesse canal aqui a gente fala sobre cinema relacionado com questões sociais, políticas, históricas e tudo mais. Se você curte isso, se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo e além disso me ajudar muito. Obrigado. A minha referência para esse vídeo aqui é basicamente o livro O Discurso Cinematográfico do crítico e teórico de cinema brasileiro Ismail Xavier. É um livro genial, tá? Que eu recomendo muito, mas para quem já tem alguma familiaridade com leituras e teorias sobre cinema. Você começar a estudar cinema a partir dele talvez seja um pouco complicado demais. Bom, o termo que o Ismail Xavier usa para classificar esses filmes mais convencionais, que são a grande maioria dos que a gente assiste, é estilo clássico. Aqui na chamada do vídeo eu usei estilo de Hollywood, mas para deixar claro que é um estilo que surgiu nos Estados Unidos. Mas é claro que esse estilo se espalhou pelo gênero mais comercial de filme do mundo inteiro, assim como nem todo filme americano segue esse estilo, até mesmo alguns de Hollywood não seguem esse estilo clássico. Da mesma forma, estilo clássico não quer dizer estilo velho. O nome clássico aqui é para dar a ideia de que ele surgiu há muito tempo, mas que ele persiste até hoje e que ele é muito importante. Bom, bora lá então ver que estilo é esse. O primeiro fundamento do estilo clássico é o naturalismo. São filmes que querem parecer naturais, ou seja, que querem criar uma impressão de realidade muito forte. Isso não significa que eles sejam realistas no sentido de serem parecidos com o nosso mundo necessariamente. Eles até podem encenar situações fantasiosas, mas o objetivo é parecer real, é criar a impressão de que aquilo poderia ser real. Inclusive, o fascínio que os filmes de fantasia trazem é justamente que eles fazem parecer reais situações que são extraordinárias. Então a ideia é menos ser igual à nossa realidade e mais fazer a gente embarcar naquele universo, fazer o espectador sentir como se estivesse vivendo naquele mundo. You're a wizard, Harry. Para que isso aconteça, o espectador precisa esquecer que aquilo é um filme e achar que está vendo a realidade do filme diretamente. É claro que no fundo o espectador sempre vai saber que aquilo é um filme, mas ele busca o que o Ismail Xavier chama de um devaneio de consciência. Essa sensação, mesmo que não seja completa, de que ele está vivendo num outro mundo. Isso significa que o filme não pode chamar atenção para ele mesmo. Ou seja, a ideia do estilo clássico é não deixar que as suas escolhas estéticas sejam muito evidentes, mas fingir que ela está apenas apresentando aquele universo de uma forma objetiva. A metáfora que o Ismail Xavier usa é de uma janela. A tela do cinema é como uma janela para o mundo que o espectador está vendo. E essa janela tem que ser transparente. Ou seja, a gente precisa dar menos atenção para a janela em si e mais para o que a gente vê através dela. Porque se essa janela não for transparente, eu vou me lembrar, entre aspas, que aquilo é só um filme. Agora vamos ver como que isso é feito concretamente. Mas antes eu preciso explicar o que significa a palavra decupagem. Decupagem é o processo de transformar o roteiro em planos, ou seja, pegar a história que vai ser contada e decidir como que ela vai ser filmada. Ou seja, decidir como que vão ser os enquadramentos, se a câmera vai se mexer ou não vai, como que ela vai se mexer, como que eu vou montar esses planos, qual que vai ser a ordem entre eles. Bom, feito esse parênteses, vamos entender de que forma a decupagem clássica tenta sempre localizar bem o espectador e causar o mínimo de estranheza possível. Por exemplo, quando um diálogo está sendo filmado, a gente vê cada personagem em lados opostos do quadro, para criar a impressão de que um está olhando para a cara do outro. Se não fosse assim, ia parecer que os dois estavam olhando para o mesmo lado. Ou ainda, se eles olhassem diretamente para a câmera, ia parecer que eles estavam falando com a gente. Mas a gente não é um personagem do filme, a gente é alguém que está olhando pela janela. Por isso, eles não olham diretamente para nós. Da mesma forma, quando um personagem começa um movimento em um plano, ele costuma terminar o movimento no plano seguinte. Da mesma forma, se um personagem está olhando para um lugar, no plano seguinte a gente vai ver para onde ele está olhando. Esse recurso de ligar dois planos por algum elemento em comum é chamado de raccord. Outra convenção da decupagem clássica é o enquadramento de cena. Quando uma cena começa, a gente vê o ambiente como um todo para entender onde estão os personagens e o que está acontecendo ali. Depois a câmera corta para planos mais fechados em um diálogo
ou em uma ação mais específica. Outro recurso parecido é fazer um plano geral de uma construção ou um espaço natural e depois mostrar os personagens em planos menores para mostrar onde eles estão. Além da decupagem, a atuação naturalista é outro elemento fundamental para o estilo clássico. Os atores atuam da forma mais natural possível, nem muito exagerada, nem muito robótica. Mesmo quando uma atuação é mais caricata, ela só é justificada se aquele personagem específico é alguém considerado esquisito mesmo no universo do filme. Mas se todo mundo agir de um jeito muito não natural o tempo todo, o espectador vai ter mais dificuldade de embarcar no universo da obra. Here's Johnny! Tudo isso que eu falei aqui é tão convencional e tão presente nos filmes que a gente vê normalmente que pode parecer até meio óbvio demais. Você pode até estar pensando, ué, mas esse não é o jeito certo de fazer um filme? Não é todo filme que é assim? Então, para entender isso melhor, vamos ver alguns exemplos de filmes que não seguem esse estilo clássico, ou seja, vamos ver um pouco mais do cinema moderno. Bom, lembra que eu falei que raccord é essa técnica de montagem que faz com que a transição entre dois planos pareça mais natural? Pois é, então olha agora esse trecho de Acossado do Jean-Luc Godard. Regarde une Talbot, elle est belle, 2,5 litres. Tu es un garçon. Quoi? Je ne sais pas. Ou então esse trechinho aqui de Tuk Book, do Djibril Mambety. Percebe que eles fazem o contrário do raccord? Eles pegaram um mesmo plano e deram um corte abrupto no meio. Essa técnica é chamada de faux raccord. Ou então também pode ser chamado pelo nome em inglês jump cut, justamente por causa desses pulinhos que a montagem acaba criando. Agora vamos ver exemplos de atuação. Olha como que os personagens conversam no filme O Dinheiro, de Robert Bresson. C'est à toi que j'ai remis la facture. Celle-là. Voilà le double. Alors messieurs, excusez-nous de vous avoir dérangé. Allons. S'en fout. E agora repara nessa cena de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tô cumprindo minha promessa, Padrinho Cício! Não deixa o pobre morrer de fome! Como vocês podem perceber, o Bresson dirige os seus atores de uma forma mais desdramatizada, enquanto que o Glauber Rocha faz o contrário. Ele fala para os atores atuarem como se estivessem num palco de teatro. Das duas formas, a gente tem uma atuação que não é naturalista. Escolhas desse tipo fazem o espectador perceber mais o estilo do cineasta, e isso acaba fazendo com que ele se lembre que aquilo é um filme, mas isso é proposital. O cinema moderno quer deixar claro o seu discurso, ele quer deixar claro de quem é a perspectiva daquela narrativa. Ele quer discutir o próprio filme em si. Em vários momentos do Persona, do Ingmar Bergman, por exemplo, ele deixa a película do filme ficar evidente para o espectador. A película sai do lugar e tem até uma hora que ela pega fogo. No Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov, então, ele inclui vários planos que mostram literalmente o filme sendo feito. Ou seja, as filmagens das câmeras, o processo de montagem. Bom, aí vem a pergunta que eu sempre faço. Qual será o impacto disso na nossa visão de mundo, nos nossos valores, na nossa visão política? Para explicar isso, eu preciso retomar rapidinho o conceito de ideologia, que eu trabalhei um pouco melhor num outro vídeo do Cineolho. Basicamente, ideologia é um discurso ou uma crença que favorece a manutenção do poder estabelecido. E uma característica essencial da ideologia é que ela se apresenta como um discurso objetivo, isento, imparcial, quer dizer, não como se fosse uma certa visão de mundo que favorece os interesses de uma classe ou algo assim, mas como se fosse, na verdade, a própria natureza das coisas, a ordem natural do mundo. Quer dizer, as coisas são assim porque sempre foram assim, não é possível mudar. Então, por exemplo, ricos e pobres existem porque o mundo sempre foi assim, sempre será. Homens oprimem mulheres porque isso é da natureza da humanidade.
Então o discurso ideológico nunca se apresenta como um discurso de um grupo dominante, mas como se fosse a própria verdade dos fatos. E é também assim que o estilo clássico se apresenta, de uma maneira transparente, ou seja, como se ele não fosse a visão específica de alguém ou de algum grupo, mas como se ele fosse a pura realidade. Então desse jeito o espectador embarca na narrativa achando que ele está simplesmente vendo a ordem natural das coisas. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. É por isso que alguns cineastas que são críticos ao estilo clássico fizeram questão de quebrar esse naturalismo. Por exemplo, Sergei Eisenstein, que era um cineasta russo, comunista, que foi contemporâneo da Revolução Russa, defendia uma montagem que não servisse só para mostrar a ordem das ações. Ele queria criar significados, provocar reflexões. É por isso que nessa cena do A Greve, por exemplo, ele intercala imagens dos operários sendo reprimidos pelo exército a imagens de um animal sendo abatido. Esse animal não tem absolutamente nada a ver com a história do filme, mas o objetivo aqui é criar reflexão pelo choque entre esses dois planos. Outra abordagem não naturalista era usada pelo cineasta Luiz Buñuel. O Buñuel foi um dos maiores diretores do surrealismo. Muito influenciado pela psicanálise e pela coisa da interpretação dos sonhos, o objetivo dele era explorar as imagens do inconsciente para acessar uma realidade mais profunda sobre a humanidade. No curta O Cão Andaluz, ele e o Dalí disseram que criaram imagens mais aleatórias possíveis, que não tinham um significado reconhecido nem por eles mesmos, para que fosse uma pura expressão do inconsciente dos artistas. Bom, então será que a abordagem naturalista é necessariamente ideológica? Não é o que pensavam os cineastas italianos do neorrealismo italiano, um movimento cinematográfico que surgiu na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Esses diretores filmavam de um jeito bastante naturalista, mas o objetivo aqui não era encenar narrativas épicas de cowboys ou romances escapistas, mas era expor a realidade social na tela. Por isso eles filmavam em locações reais, no meio dos destroços da guerra e com atores amadores que interpretavam as suas próprias situações cotidianas. Aqui a ideia não era ser naturalista só para aumentar a imersão do espectador, mas para negar o espetáculo e o jogo de ilusões de Hollywood. Ou seja, a ideia era justamente ser realista para ir contra as distorções e o falseamento causados pela ideologia. Mas afinal, o que a gente pode dizer então sobre o estilo clássico e a questão da ideologia? Na minha opinião, não existe assim uma relação direta, mecânica, uma regrinha que liga uma encenação clássica a uma questão ideológica, ou o contrário, uma encenação mais diferentona seria necessariamente a de um filme revolucionário. Eu acho que na verdade essas são relações mais complexas que precisam ser um pouco melhor analisadas no caso a caso. Mas a minha ideia aqui foi muito mais aguçar a nossa percepção sobre como a forma de um filme, e não só a sua história, não só o seu tema, não só o que os personagens dizem, impactam muito na construção da nossa visão de mundo, na nossa visão política. É isso aí, pessoal. Se você quiser continuar essa conversa comigo, comenta aqui embaixo, porque eu adoro continuar debatendo com vocês. E se você curte muito o Cineolho e quer ajudar a gente a continuar produzindo vídeos e conteúdo nas redes sociais, faz o seguinte, entre no apoia.se/Cineolho e faça uma contribuição mensal lá pra gente. Qualquer 5 conto por mês já ajuda muito a poder manter esse canal aqui, beleza? Muito obrigado! E se você curtiu esse vídeo, não esquece de apertar o joinha e compartilhar com seus amigos. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.